Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar de Max Verstappen, porque ele quebrou ontem um recorde histórico da Fórmula 1 ao ganhar o Grande Prêmio do México. Mais vitórias em uma única temporada com 14, superando as 13 que Michael Schumacher tinha em 2004 e as 13 que Sebastian Vettel tinha em 2013. Porém, foi muito pouco comentado outro recorde que ele quebrou e eu acho de grande importância, embora esse recorde tenha todas as distorções por causa de como as temporadas evoluíram na Fórmula 1 quando se trata de pontuação, né, pelas corridas e pelas vitórias. Mas Max Verstappen quebrou o recorde que pertencia a Lewis Hamilton em 2019 de mais pontos em uma única temporada. Hamilton em 2019 tinha marcado 413 pontos. Verstappen, com 2 corridas ainda a serem realizadas, já marcou 416. Então ele tem 3 pontos a mais que o Hamilton. Óbvio que a gente tem que anotar algumas coisas. A gente tem corridas sprint esse ano, cujo vencedor das sprints ganham 8 pontos cada uma. Então isso é uma variável notável para esse calendário, né? Você tem essa palhaçada de corridas sprint, né? E tem outra coisa que a gente pode falar, né? De que a gente tem um calendário mais longo, pontos para volta mais rápida, tudo isso. Mas eu acho que isso do calendário mais longo nem entra tanto em questão, já que em 2019 o calendário já era bem comprido. Mas é inegável que o Max Verstappen vem fazendo nos últimos anos. Ele também quebrou um recorde, isso parece coisa de americano, mas é um recorde, né? Que ele tem mais vitórias num período de 2 temporadas na história da Fórmula 1. Somando isso em sequência, né? Somando a temporada do ano passado e a temporada desse ano, o Verstappen ganhou 24 corridas. 10 ano passado, 14 esse ano. É realmente impressionante. Para você ter ideia, 24 vitórias seria mais do que Barrichello e Massa conseguiram em toda a sua carreira, né? Somados, né? 22 vitórias. Então é impressionante o que o Max Verstappen faz na Fórmula 1 atualmente, né? E assim, né? O cara é um absurdo em vários aspectos da pilotagem, né? Eu acho que muita gente, quando ele fala na Fórmula 1, quando a gente pensa nos grandes gênios, sempre parecia faltar um tipo de característica para o cara se tornar imbatível, né? E assim, a gente pensa, por exemplo, no Ayrton Senna, até mesmo o Ayrton Senna, o ritmo de corrida do Prost, por exemplo, era melhor, só olhar pelas voltas mais rápidas, né? A gente pensa no Prost, né, por exemplo, que um ritmo de corrida absurdo, uma inteligência enorme, mas nunca foi um grande piloto de chuva, né? A gente pensa, sei lá, por exemplo, né, tem o Fernando Alonso, né? Sempre teve um mental muito complicado de se lidar e isso impossibilitou ele de fazer ambientes estáveis, né, assim, com suas equipes, né? Então, assim, a gente sempre tem um aspecto e pouca gente, né, a gente vê tão completo quanto o Max Verstappen é. O Lewis Hamilton talvez, né, o próprio Michael Schumacher, o próprio Senna, né, apesar do ritmo de corrida dele não ter sido para mim algo tão bom quanto o Prost tinha na época, o ritmo de classificação dele era uma coisa insana. Até hoje na Fórmula 1 a gente não tem algo dessa proporção, né? Mas cara, é impressionante que o Verstappen se destaque em todos os aspectos da pilotagem. Ele é muito bom de chuva, ele é muito bom de classificação, o ritmo de corrida dele é bom, ele conserva bem os pneus, ou ele tem o dom de andar com pneus desgastados, que é algo que o Schumacher fazia com maestria. Então assim, ele tem todos esses aspectos e antes não tinha um mental forte, hoje tem talvez o mental mais sólido da Fórmula 1. E é uma coisa que eu fico assim impressionado e pasmo vendo o Verstappen pilotar. Ele é implacável, né? O cara, ele pode ter todo tipo de problema que ele vai dar um jeito de correr atrás do prejuízo. E assim, a corrida dos Estados Unidos é uma grande prova disso, né? O cara estava em terceiro lugar, teve todo aquele problema, o pit stop de 11 segundos, ele passou o Leclerc em pista, depois correu atrás do Hamilton, tirando décimo por décimo, assim, volta a volta, tirando a diferença. Na primeira tentativa que teve, foi lá e ultrapassou, ainda abriu 5 segundos para o inglês. E nessa corrida do México, mais uma amostra de como ele é implacável, né? Todo mundo esperando que os pneus médios dele fossem se desgastar, né? Fossem perder desempenho, e o cara só virando voltas muito rápidas e fortes. Pra você ter ideia, ele foi o único piloto no segundo stint que sempre virou na casa de 1,22. O Hamilton, o Pérez, o Russell, todos viravam 1,23 em certo momento. O Pérez até pode dar um desconto que ele estava limitado pelo Hamilton, e em alguns momentos virou até 1 minuto e 21, que era uma volta muito rápida, mas ainda assim impressiona a regularidade, a constância e assim, a maneira que ele consegue controlar as corridas, né? Então assim, a regularidade
regularidade dele, né? 8 vitórias nas últimas 9 corridas, é uma coisa insana. O Max Verstappen, eu já consigo colocar ele entre os 10 melhores pilotos de todos os tempos, né? Maiores, aí é outra história, mas ele já consegue alguns recordes expressivos na Fórmula 1 e já consegue fazer feitos únicos na história, né? O Max é um cara que a gente pode falar, eu vi pilotar. É um cara que foi muito necessário para a Fórmula 1 ganhar um gosto extra, porque, além de tudo, é um grande showman, né? Ele sempre dá um espetáculo em pista, e foi um cara que saiu de contraponto a uma dominância inacreditável que o Hamilton tinha nos últimos anos, embora ele esteja fazendo a própria dominância, o que eu não gosto. Eu gosto mais de temporadas como foi a do ano passado, como foi a de 2010, a de 2008, até mesmo 2006, né? Quando a gente tem uma batalha mais equilibrada, mas tem horas que mesmo nessa situação em que o piloto domina tanto a Fórmula 1, a gente tem que reconhecer a habilidade e a grandeza do cara. O Max Verstappen é um piloto muito, mas muito fora da curva, é um gênio do esporte, e esses recordes que ele vem quebrando são realmente fantásticos. E assim, mais pontos em uma única temporada, o cara já faz aí 416, tem mais 2 corridas pela frente, mais corrida sprint, né? Pode ainda ampliar ainda mais esse recorde. Óbvio que ainda tem um contexto, por exemplo, a gente pode pegar outras temporadas atrás que não tinha uma pontuação igual. Essa pontuação de 25 para o vencedor, 18 para o segundo, 15 para o terceiro, tananã, né? Isso aí começou em 2010, de 2009 para trás era 10 pontos para o primeiro, 8 para o segundo, 6 para o terceiro, 5 para o quarto, né? De 2002 para trás era 10 para o primeiro, 6 para o segundo, 5 para o terceiro, só pontuava até o sexto colocado, né? Entende? E assim, você tem essas distorções nas pontuações. Por exemplo, o Michael Schumacher em 2002, ele teve 11 vitórias, 6 segundos lugares, não, 5 segundos lugares e um terceiro. Então, basicamente, todas as corridas no pódio. Talvez seja a maior média de pontuação por corrida se for corrigir os pontos. Como a gente corrige a inflação, entende? Isso, obviamente, pode ser colocado em questão, mas ainda assim, cara, é de uma dominância, né? É de uma coisa assim, chama muita atenção, cara, quanto ele aproveita cada oportunidade para somar mais pontos, né? A ver até onde chega a dominância de Max Verstappen nesse ano e se ele vai conseguir repetir o que está fazendo nessa temporada ano que vem. Fato é que o holandês já tem 34 vitórias na Fórmula 1, já se aproxima dos 100 pódios. Sim, Max Verstappen, com 24 anos de idade, já está chegando próximo dos 100 pódios. Então, assim, cara, é impressionante ver o que o Max está construindo na Fórmula 1 e ver o que ele vai construir até o fim de sua carreira. Mas esse foi o vídeo para lembrar alguns dos recordes que ele quebrou nessa temporada histórica que ele vem fazendo. Uma temporada que foi chatíssima em termos de corridas boas, algumas corridas foram legais, outras foram péssimas, mas não faltou brilhantismo para o holandês que hoje domina a Fórmula 1. Gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.